pessoal, meu nome é Adriana, eu tenho 34 anos, faço parte da IPI Filadélfia, aqui de Londrina. Tive uma experiência com o Covid e hoje eu vou contar meu testemunho para vocês. No ano passado, exatamente em agosto de 2020, eu tive a Covid. Não foi só eu, mas eu, a minha mãe e o meu irmão passamos por essa doença. E eu falo que a primeira vitória da nossa família foi a cura. E o meu irmão conseguiu se recuperar em casa. A minha mãe ficou internada durante 11 dias. E por mais que ela já tivesse mais de 60 anos, tivesse comorbidades, ela, graças a Deus, recebeu esse milagre de ser curada. Então esse foi o nosso primeiro milagre. Bom, e eu acabei tendo complicações em casa mesmo, fui sentindo muita tosse, sintomas de gripe, muita falta de ar, febre, e acabei passando por 3 consultas médicas, e na terceira consulta médica o médico disse que eu teria que ser internada. E esse momento, assim, eu gosto de frisar bastante porque quem me conhece sabe que eu sou bem medrosinha, assim. E a hora que o médico falou, olha, Adriana, seu pulmão está bem comprometido, você está se sentindo bem cansada, nós temos que te internar. Pela primeira vez eu senti uma paz muito grande no meu coração. Eu estava ali na UPA do Jardim Sabará e assim, eu chamei meu esposo, falei, vem cá. E falei, Eduardo, estão dizendo que eu vou ter que ser internada, mas eu estou em paz, fica tranquilo. E até comentei com ele assim, falei, se eu for e eu não voltar, ainda deixei uns recados com ele. E ainda depois mandei uma mensagem para algumas amigas, dizendo para elas, gente, eu estou passando muito mal, eu estou indo para o HU e se eu não voltar, fiquem em paz, que se Jesus me chamar, eu estou sentindo uma paz no meu coração. Chegando lá no HU, chegando no hospital, durante todo o trajeto, eu ainda fui conversando, ainda tinha mais uma pessoa comigo na ambulância, eu conseguia conversar, ainda filmei ali eu estando na ambulância, parece que ainda não tinha muito sentido tudo aquilo. E a hora que eu cheguei no hospital e vi a minha mãe lá, ela estava no mesmo quarto que eu fiquei, e eu vi que ela estava passando bastante mal, tossindo bastante, e eu tossindo bastante também, com muita fraqueza no corpo, mas assim, sem entender muito bem ainda o que estava acontecendo. E no hospital eles começaram a colocar as medicações na minha veia, e eu comecei a ver várias pessoas que estavam ali por perto, e comecei assim a ficar cada vez pior. Eu comecei a ter alguns lapsos de memória também. E aí eu percebi que eles me tiraram de perto da minha mãe. Eles me pronaram, né? Já me pronaram naquela primeira noite mesmo que eu fui internada. A saturação estava bem baixa. Eu lembro que no momento que eles passaram perto da minha mãe, eu olhei para ela e falei assim, mãe, sara logo para a senhora cuidar de mim. E isso é algo bem emocionante para mim, assim, é algo que mexe comigo porque realmente foi o que aconteceu. Bom, dali eles já me colocaram em outra UTI. E eu só me lembro assim desse momento, porque aquela noite, para o dia seguinte, os meus pulmões já estavam 90% comprometidos. E aí eu só lembro que eles tentaram utilizar aquela máscara de alto fluxo e eu não conseguia parar com aquilo no rosto e eles insistiam, a fisioterapeuta vinha e insistia. E até que o médico chegou e falou, Adriana, não dá mais, você está muito fraca, a gente vai ter que te entubar. Seu pulmão está 90% comprometido, febre alta, tudo piorando, nada melhorando. E aí eu fiquei assim bem desesperada, fiquei com medo naquele momento. Mas eu olhei para ele e falei, doutor, então faz isso logo, porque eu não quero ver mais nada. Porque assim, o medo se faz com que as coisas se tornem pior ainda, né? E aí eu lembro que as enfermeiras já começaram a me rodear e colocando várias medicações, e aí eu apaguei. E esse apagar foi por mais de 20 dias. E agora o que eu vou contar para vocês foram o que me contaram. E aí o meu esposo começou a receber notícias minhas, né? Ele em casa também, em quarentena e sentindo febre, mas não chegou a fazer o teste do Covid, então a gente não sabe se ele contraiu essa doença ou não. E as notícias para ele não eram as melhores. Cada dia eu só piorava. Então, primeiro foram as bactérias, a infecção no sangue,
a infecção de urina, depois veio a infecção nos rins e os dias foram passando e não havia melhoras. Enquanto isso, graças a Deus, a igreja estava orando, o povo de Deus estava buscando. O pastor Ricardo, eu agradeço muito, fez lives junto com os outros pastores, o pessoal da equipe de oração aqui da igreja também, Ministério de Oração. Então eu sou muito grata por isso. Os meus rins pararam, né? E eu comecei a entrar fizeram um tratamento com hemodiálise para mim, para que, né, fizesse esse funcionamento dos rins. E houve um momento que daí já tinham passado vários dias, eu acredito que até mais de 15 dias, bem próximo de 20 dias, que o Eduardo foi até o hospital, ele já estava bem, e os médicos disseram a ele: Eduardo, a Adriana já recebeu a cota máxima de antibióticos. Se não me engano, não quero errar aqui, mas eram coisa de 7 medicamentos. Então, assim, os médicos já tinham feito tudo o que era possível e nada de melhoras. Então, eu estava já no 7º medicamento e eles disseram: não tem mais o que a gente fazer, o que nós vamos tentar fazer é a tráqueo para que ela não sofra tanto. E aí, com certeza, eu imagino o coração do meu esposo, o desespero, né? De saber que a medicina já tinha feito ali o máximo e que realmente não tinha muito o que ser feito a não ser as mãos do Senhor. Graças a Deus, ali naquele momento do 7º antibiótico, eu comecei a ter uma leve melhora. E nesse momento dessa leve melhora, não houve a necessidade de fazer a tráqueo. Então eu creio que o Senhor sabia que não era para ser feito isso. De repente, não sei como que o meu organismo ia reagir, mas foi um livramento também. Depois, conversando com outros médicos, a gente ouviu bastante relatos de que é perigoso não fazer, porque a garganta pode fechar no tubo e se torna até pior. Mas por algum motivo isso não foi feito em mim e eu creio que foi as mãos do Senhor, não era para ser feito e o Senhor não permitiu. Houve uma melhora para que não fizesse essa tráqueo e nesse momento de melhora foi aonde eles resolveram fazer a extubação. E nesse momento de extubação foi um momento bem delicado. Ali, depois de 20 e tantos dias inconsciente, entubada, quando houve essa extubação, os médicos comemoraram bastante, né? É um momento delicado, é um momento de saber como o paciente realmente vai reagir sem aquele tubo, né? E no momento que eles tiraram esse tubo, eu não lembro, mas eles relatam para mim que eu acordei, eu pedi para me alimentar e eu pedi para falar com meu esposo. E aí a enfermeira falou para mim que não dava para ligar para ele porque era de madrugada e eu tinha que esperar amanhecer. Mas não houve tempo. Quando essa enfermeira virou as costas, eu acabei entrando no segundo processo, que foi de uma parada cardíaca. E esse momento foi bem forte, porque eu consigo lembrar, sim, desse momento de algumas coisas. E o que eu lembro era de um desespero, as pessoas andando ao meu redor, um momento de muita agitação, mas eu não sentia nada. Eu ouvia eles comentarem assim: nós estamos perdendo ela, nós estamos perdendo ela, nós estamos perdendo ela. E é como se aquilo fosse um sonho para mim. E depois eu perguntei para uma pessoa que estava ali, vivenciando aquele momento comigo, e eu falei assim: vocês falaram isso? Estamos perdendo ela? E ela me falou: nós falávamos isso e nós chorávamos em cima de você, tentando te massagear, tentando fazer você voltar, porque eles não esperavam que isso ia acontecer, estava tudo bem. Porém, essa parada cardíaca, ela veio por conta de uma embolia pulmonar. Então, ninguém realmente esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Houve desespero, houve choro, houve angústia da parte médica também. E aí eu lembro que no meio de todo esse tumulto, alguém passava a mão no meu braço e falava assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E segundo o que o meu esposo conta,
eles deram um primeiro choque e eu não voltei. Aí eles deram um segundo choque, e aí eu falo que esse choque veio do Senhor, né? Porque esse foi direto ali e fez eu voltar. E aí meu coração voltou a bater e o médico conseguiu entubar rapidamente. E isso foi muito importante porque eu fiquei parada, segundo o que me disseram, coisa de 10 minutos. E esses 10 minutos poderiam ter me causado sequelas cerebrais. E o Senhor não permitiu isso. E no outro dia o meu esposo foi no hospital para me visitar, esperando que eu estaria sem o tubo e com alguma posição de melhoras, né? Mas não foi o que ele ouviu. Disseram para ele, olha, Eduardo, a gente teve uma noite aqui que não foi fácil, mas está tudo bem. Disseram a ele, está tudo bem. Nós só estamos esperando a Adriana acordar para ver se não ficou nenhuma sequela. Então, assim, ele ouviu tudo isso que eu acabei de contar para vocês e mais uma vez teve que ir embora sem saber se eu estava bem ou não. E ainda lembrando mais um pouco desse momento da parada cardíaca, eu também lembro como se eu estivesse correndo numa maca e eles me aplicaram uma injeção. E no meu pensamento eu pensava, nossa, não deu certo, por isso estão me aplicando mais uma injeção. Então eles aplicavam uma injeção seguida da outra. Foi um momento bem forte, assim. Mas eu me entreguei ali realmente nas mãos do Senhor e deu tudo certo. Bom, e aí eu voltei a ser entubada e permaneci entubada por mais uns 12 ou 13 dias. E foram dias bem difíceis também para minha família, para o meu esposo, porque os rins continuavam parados, as infecções continuavam a todo vapor ali no organismo. E assim, me marca muito essa parte, porque assim, os 2 rins tinham parado e eles estavam trabalhando já com a hemodiálise. E aí houve um momento também que disseram para o meu esposo, olha, Eduardo, dando tudo certo, né, a Adriana saindo do hospital, ela se recuperando, ela vai precisar fazer hemodiálise 3 vezes na semana, tá? Então já se programe quanto a isso. E assim, o Eduardo já, bem na fé mesmo, mandou mensagem para o pastor pedindo oração pelos rins. E o pastor Silas aqui na igreja estava ministrando nesse momento e todo mundo me conta, o Eduardo me conta, outras pessoas me contaram também, que ele pediu para que a igreja se levantasse e orasse especificamente pelos meus rins. Gente, Deus é um Deus de milagres. A gente não pode esquecer de ninguém, a gente não pode deixar de orar por ninguém, porque Deus, Ele ainda faz milagres, a gente precisa crer. Eu tenho uma irmã aqui da igreja, a irmã Ruth, se não me engano, ela ainda comenta que ela, nesse momento da oração do pastor Silas, ela teve uma visão, que ela via todo o meu tórax, e o pastor Silas pediu à igreja que se levantasse, que orasse, que levantasse um clamor pela cura. E Deus ouviu essa oração, porque eu saí de lá sem precisar fazer nenhum dia de hemodiálise, né? O Senhor curou assim 100%, graças a Deus, esses rins. E eu agradeço a Deus e agradeço o povo de Deus que esteve comigo nesse momento. E depois dessa última intubação, como eu comentei com vocês, foram aproximadamente mais uns 12 dias de lutas, de orações, de busca. E houve muitos sustos aí também, as respostas não vinham de melhoras, mas no finalzinho desses dias, Deus começou a responder e eu comecei a melhorar, fui melhorando gradativamente, até que disseram que eu ia para a enfermaria. Me estubaram novamente, eu voltei sem novas complicações e consegui chegar até a enfermaria. E quando eu fui para a enfermaria, aí já foi uma experiência nova. Eu lembro que o pessoal da UTI falava assim para mim, inclusive quero agradecer a todos eles que são amores, passei por várias UTIs ali dentro do HU, UTI 1, 2, 3, 4, tantas UTIs. Obrigada, gente, obrigada profissionais de saúde, todos, desde do médico até a zeladora ali, que todos são amados e queridos e cuidam da gente com muito amor.
Eu lembro que eles falavam, Adriana, você vai para a enfermaria e ali vai ser bom para você, você vai ficar melhor. Me davam bastante expectativa, porque eu estava até apegada já ali, né, com o pessoal da UTI. E assim, quando eu cheguei na enfermaria, a experiência não foi nada boa. O meu primeiro dia ali, a minha primeira noite, já com pessoas diferentes ao meu lado, uma senhora faleceu do meu lado. Mas depois daquele dia, que eu acordei muito desesperada, eu queria sair dali. Eu falei para ligarem para o meu esposo que eu já estava bem, que eu queria ir embora. Então houve um conflito emocional, um conflito da mente muito grande ali no momento da enfermaria. Eu creio que é porque eu tinha ficado dormindo muito tempo e toda aquela medicação fazendo efeito ainda no meu organismo. Foi uma experiência assim difícil, mas uma experiência que depois acabou se tornando até, depois de alguns dias, engraçada. Ali eu dei bastante trabalho pedindo para ir embora e as técnicas de enfermagem, muito queridas, me convenceram que eu tinha que ficar sem precisar me apagar de novo, né, gente? Graças a Deus. E depois mais alguns dias passaram ali e eu me lembro que um dia eu acordei e pensei assim, o Eduardo vai vir me buscar. Era próximo do aniversário dele. E eu falei, nossa, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, não estou cheirando bem, eu quero tomar um banho. E eu levantei da cama e fui para debaixo do chuveiro, sendo que eu nem andava. Eu não sei como que eu fui para lá, mas eu fui. Liguei o chuveiro com soro, com roupa e tudo, e tomei um banho lá. E depois não conseguia sair de lá, até que uma pessoa me viu e chamou ajuda. Então, foi só loucura ali naquela enfermaria. Eu falo que os profissionais de saúde, olha, eu tiro o chapéu para eles porque não é fácil não, gente. No outro dia, o médico veio me visitar e disse que eu poderia ter alta. Aí pronto, a euforia subiu mais ainda. Falei, nossa, posso ter alta? Ele falou, mas você não pode ter febre. Se você tiver febre, você não vai embora. Nesse momento eu já estava com o celular na mão, que o Eduardo tinha mandado para mim. Eu já mandei mensagem para ele, Eduardo, eu não posso ter febre, mas parece que o filtro não estava funcionando muito bem lá. Eu falei, eu preciso tomar, estava muito calor, eu preciso tomar água gelada, eu preciso tomar sorvete, eu preciso... Já me deu desespero. Aí o Eduardo já jogou a bomba na mão do presbítero Beto, porque o Eduardo estava trabalhando. Aí ele falou, liga pro Beto, manda mensagem pro Beto. Beto, estou entregando aqui, presbítero, meu marido. E o Beto, com todo carinho, com toda atenção, foi lá me socorrer, levou para mim uma caixa de isopor com sorvete, água gelada. Ele e a Su estão de parabéns, eu só agradeço e peço desculpa por tanta loucura. E aqueles dias ali na enfermaria foram bem intensos. Eu falo que quando a gente está vendo as coisas, se torna até um pouco mais difícil do que quando a gente está apagado. Então, assim, esses dias passaram, houve um momento, não tive febre, tomei o sorvete, não tive febre, porém o médico chegou e já deu um balde de água fria ali em mim. Falou, Adriana, está faltando potássio no seu organismo, preciso que você fique mais um dia e dá-lhe medicação na veia e paciência e trabalhar o emocional até que o dia da alta chegou. E assim, eu ainda muito inocente ali naquele momento, não imaginava o trabalho que viria pela frente, né? Na realidade eu não conseguia andar, a minha voz estava totalmente fraca, eu não tinha força nenhuma muscular. Segundo os médicos, eu recebi bastante medicação para tirar a força muscular, para que o meu pulmão funcionasse melhor. Então isso me deixou bem debilitada. Eu estava com uma ferida enorme na cabeça, que precisou de bastante cuidado para ser curada. Enfim, eu consegui ter alta, mas em casa começou um novo processo. E chegando em casa, nesse novo processo, eu descobri que eu não conseguia escovar os meus dentes, eu descobri que eu não tinha força para ficar em pé, eu precisei utilizar a cadeira de rodas por um bom tempo.
entrei aí num processo de fisioterapia, de 6 meses de fisioterapia pulmonar também, para limpar o pulmão, que eu ainda tinha muitas fissuras no pulmão. Depois de 3 meses tratando em casa, recebendo todo o cuidado necessário, ajuda ali da minha mãe, ajuda do meu esposo, ajuda dos amigos do trabalho que vinham me ajudar também. Não vou esquecer de vocês não, tá, gente? Até para me carregar, tá, gente? Eu fui carregada no colo aí por muita gente. Meu esposo contava com a ajuda do meu irmão, contava com a ajuda dos meus amigos, corretores. E foi tenso, mas a gente venceu essa fase também. E eu fiz uma lista de sequelas que eu tive e assim, dá uma folha, gente, de caderno, tantas coisas. Sarava uma coisa, aparecia outra, era taquicardia que pegou muito forte, acho que juntava um pouco da ansiedade também. A tosse ainda voltou para casa, ainda ficou bastante tempo, secreção, a gente tentando limpar esse pulmão com a fisioterapia. Doutora Beatriz me ajudou aí bastante também nesse processo do pós-Covid, sou muito grata. Doutora Josiane, muito obrigada, viu, gente? Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vou me comprometer, já estou me comprometendo. Mas é só gratidão por quem me ajudou em oração e por tudo que a medicina fez, né? Por todos esses profissionais de saúde aí que foram meus parceiros. E nesse processo, gente, de pós-Covid, eu não posso deixar de falar uma coisa que me impactou muito, que foi a queda de cabelo. Quando eu cheguei em casa, eu ainda estava com bastante cabelo e isso até me animava um pouco, né? Porque você tá toda inchada, cheia de corticoide, mas aquele cabelinho assim dava uma aparência melhor e me animava. Mas de repente, gente, começou a despencar esse cabelo. Cada vez que passava a escova, saía como se fosse ali uma peruca inteira. E foi um processo difícil, foi um processo doloroso, mas que também passou, né? Depois a gente comecei a tratar com vitaminas, com medicação, e eu tive que me conformar que eu não ia conseguir segurar esse cabelo. Pelo contrário, ele ia começar a nascer de novo e tá aqui, tá nascendo, tá dando certo, graças a Deus. E chegando em casa, gente, eu tava com uma ansiedade enorme, acreditando que eu ia ganhar o mundo, que eu ia correr, que eu ia fazer muita coisa, que eu ia visitar todo mundo, que eu ia ver os amigos, a família, mas não foi nada assim, né? Como vocês viram, foi um processo longo de cura física e nessa cura física eu tive que oprimir toda essa energia e com isso veio as notícias de que a Covid só estava aumentando, que as UTIs estavam lotadas, enfim, as notícias não eram boas. E isso abalou muito o meu emocional, muito. Eu fui ficando com medo, eu fui ficando triste, eu fui ficando angustiada, desesperada, com pânico. Aí depois de alcançar toda essa cura física, eu tive que trabalhar o meu emocional com muita ajuda. Ajuda psicológica, ajuda profissional, ajuda espiritual ali, né? Todo mundo orando, o pastor ajudando, dando palavras, os cultos, tudo isso alimenta muito a fé da gente. Eu tive que ter paciência e muita força, gente, para vencer essa etapa também. E por conta de não ter a vacina, gente. Quando eu saí do hospital, não existia vacina. Então, assim, não dava nem aquela expectativa, vou tomar a vacina, vou me sentir mais segura, vou para a rua. E eu me culpava também falava, meu Deus, se Deus me curou, eu não deveria ter medo nenhum, eu deveria seguir adiante, eu deveria enfrentar o mundo. Mas o nosso psicológico e emocional não é assim, né? Então eu tive que me respeitar, eu tive que aceitar esse tempo na minha vida, mas graças a Deus o Senhor me levantou. Bom, gente, a gente está partindo aqui para o final desse testemunho que é longo, e que eu tentei resumir ainda, porque olha, tem chão, hein? Tem detalhes. Nesse processo eu posso dizer que o Senhor cuidou de mim mais do que como uma filha. Ele foi generoso, ele foi amoroso, ele foi muito bom comigo, ele foi paciente, ele não me cobrou, ele me protegeu esse tempo todo. E
E assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tomar as vacinas. Tomei a primeira dose, tomei a segunda. Se vier a terceira, eu vou tomar também. Tomo mais uma se precisar, gente. Enquanto tanta gente não quer tomar vacina, né? Eu tive que esperar 1 ano para conseguir completar essa vacina. 1 ano em casa, 1 ano me privando de muita coisa, mas vencemos. E nesse período, gente, eu acabei me afastando do trabalho, né? Quando eu criei forças, eu comecei a trabalhar em home office, mas realmente é uma situação mais difícil, né? Mas Deus sustentou a minha casa, Deus sustentou a minha família, sustentou o meu esposo. E nós passamos por esse período, assim, eu falo que amparados por Deus. E eu agradeço muito a Deus e a todos os que batalharam com a gente nesse período. E nessa experiência aí, gente, de estar dormindo aí mais de 30 dias, né? Acordei bem pouquinho, dormi de novo. As pessoas me perguntam, você não teve nenhuma experiência de oração, nenhuma experiência de visão e tal? E assim, a única coisa que eu contei para o meu esposo é que quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, Eduardo, a única coisa que eu via lá eram uns riscos lilás, esses riscos me envolviam, que chegava, me dava até aflição, de tão forte que era, né? E aí tudo bem, passou-se os dias e eu fiquei sabendo que um casal de amigos do meu pai estavam acompanhando ele em oração durante todo esse período que eu estive internada, fazendo com ele campanha, ensinando a palavra de Deus para ele. E essa amiga, que eu considero ela uma missionária, ela foi escrevendo um caderno de oração para mim. Então, cada dia, cada palavra que o Senhor dava a ela, ela escrevia nesse caderno, louvores, enfim, é um caderno muito lindo. E ali no meio desse caderno, já em casa, quando eu comecei a ler, ele tinha um relato muito lindo que o esposo dela teve uma visão. E nessa visão, um anjo até a UTI, um anjo do Senhor, e pegava na minha mão e me levantava. E ali ela escreve, Adriana, todas as notícias levam a crer que você que você está piorando, que você só continua piorando, mas como nós tivemos essa visão que o anjo do Senhor te levantou, a partir de agora, nós declaramos só vitória na sua vida e nós já vamos continuar orando com o seu pai, agradecendo pelo milagre. E aí, ali, ainda contando sobre o anjo, ele relatou assim para ela, que ele via ao redor do anjo a cor lilás. A cor lilás envolvia o anjo. Então, foi muito forte. A hora que eu li isso, na hora o meu cérebro já fez essa lembrança, né? Que realmente eu já tinha visto algo acontecendo com a cor lilás. Foi muito forte. Bom, gente, hoje eu tô aqui, grata, entregando esses testemunhos para vocês, um testemunho que não é meu, é um testemunho do Senhor. Eu não sou merecedora, mas Ele me privilegiou com isso, Ele teve misericórdia. Eu creio que algo Ele tem ainda na minha vida, algo eu tenho que cumprir ainda para Ele aqui nessa terra. E eu espero que esse testemunho alcance a sua vida. Se você está doente, se você precisa de uma cura, tenha fé, não desanime. Se você tem alguém ao seu lado que está precisando de um apoio financeiro, um apoio emocional, um apoio de cura física, não desista de ninguém. Vamos orar por todas as pessoas, vamos clamar, porque o Senhor, Ele existe, Ele está conosco, Ele não nos abandonou, Ele não nos desamparou. Eu sou grata a Deus e a todos vocês que batalharam comigo. Obrigada.